O livro dos Salmos, maravilhoso, está dividido aqui em alguns livros grandes e nós vamos pegar a primeira parte aqui deste livro. Em alguns momentos eles estão numa carreira, assim, salmos, por exemplo, de romagem, são vários salmos, os últimos salmos de Davi, mas eles não estão assim numa sequência. Davi, ele escreve 73 salmos, é quase metade do livro de Salmos. Há alguns salmos que não têm autor, alguns acham que foi Davi ou não, mas os salmos que foram declarados foram 73. Metade dos salmos foram escritos por Davi. Tem muita gente que não sabia disso e que quando vai se referir a qualquer salmo, diz assim, o salmo de Davi, não, que ele talvez não tenha sido Davi. Tem outros aqui, eu pus aqui para não esquecer, tem os filhos de Coré, Asaf, de Moisés, também escreveram algumas compilações de músicas que eles cantavam e que não tem um autor definido também, mas são 150 salmos. Aqui um contraste grande, né? O maior capítulo da Bíblia está aqui, que é o Salmo 119. Ele obedece às letras do alfabeto hebraico, depois a gente vai ver isso quando chegar lá. O menor salmo é o 117, que é um salmo tão incrível, tem só 2 versinhos, é incrível, porque ele é um resumo de todos os salmos, bem pequenininho. E esses capítulos eram cantados. Lamentavelmente, a gente não tem a partitura desses salmos, mas eles foram compilados aí até o 2º século, mais ou menos, antes de Cristo, por aí. Foram compilados e foram ajuntados, não é, para poderem servir com esse cancioneiro, né, esse inário maravilhoso. E o primeiro salmo, ele dá uma base muito, muito, muito boa, muito boa. E eu me lembrei de uma historinha aqui, eu não vou ter muitos detalhes, mas eu sei que um voo saía, o voo 1007, né, até um número meio, saía do Alasca e ia para Seul, lá na Coreia. O Alasca, lá em cima, na América do Norte, país gelado, né? Saía dali para Seul. E por causa dos problemas do computador de bordo, houve um pequeno erro no traçado da viagem, de 1,5 grau. 1,5 grau. E uns 100 quilômetros, 150 quilômetros, 1 grau não quer dizer muita coisa. Mas com algumas horas de viagem, este 1,5 grau começou a fazer muita diferença. Essa é uma história real. No momento eles estavam dentro, por causa da diferença, vai saindo do prumo. Eles estavam dentro do território russo. E a Rússia mandou lá os seus aviões de guerra e derrubaram um avião comercial. E todas as pessoas morreram. Aí uma história bem triste, né? Lamentavelmente. História verídica. Por causa de 1,5 grau. Então, na aviação, você vai dizer assim, 0,5 grau não é importante. É muito importante. Muito importante. Você pode fazer toda a diferença depois de algumas horas de voo, de alguns minutos de voo. Toda a diferença. Então, há coisas muito precisas. Uma vez eu estava indo do Rio para Belo Horizonte, ia fazer lá um evento, uma pregação, e fui e voltei no mesmo dia. Era uma parte da tarde, falei lá umas 2 horas lá num seminário e voltei. Na ida, eu perguntei para a aeromoça se o piloto era lá um determinado nome que eu conhecia. E ela, um momentinho, tá? E era. Aí me chamou, veio lá, me cumprimentou, tal. Um homem cristão. Na volta era o mesmo voo. Ele foi para Belo Horizonte, voltou para o Rio, voltou para Belo Horizonte e me pegou. E ele já me fez sinal assim para ir na cabine. Aí eu achei legal, tal, para ver tudo aquilo. Quando decolou, me chamou para ir na cabine, tinha um banco lá especial. E eu fui vendo tudo ali. E ele começou a me explicar. Estava lá o radar, tal. Ele estava, era um avião de pequeno porte. Ele ia pelas AMs, pelas emissoras AMs, fazendo o seu caminho.
Então ele me disse uma frase que me deixou muito perturbado. Ele disse assim, olha, o computador do avião, ele tem uma porção de coisas. Mas ele tem um propósito, chegar no lugar tal. Só que por causa do vento e tal, ele vai saindo da rota. Mas, por causa do computador, o computador volta ele para a rota e o vento leva para cá e tal. Mais ou menos, a grosso modo, ele disse assim. Mas a frase que ele falou assim, olha, uns 80% do tempo o avião está fora da rota. Uau! Fora da rota, mas ali vai tendo o ajuste. Ele sabe onde ele precisa chegar e sabe que a rota é por ali. Se ele se desviar 1 grau para cá, 1,5 grau, meio grau, ele vai sair completamente. Não volta mais. Quer dizer, volta, claro que volta, mas vai chegar em outro lugar. Então, nesse salmo aqui, só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos. Ou você chega no caminho bom, faz o caminho bom, aliás, ou faz o caminho ruim. Então, é bem claro aqui nesse salmo. É um grupo de pessoas que são chamadas ímpias, más, perversas, e um grupo que é chamado de pessoas boas, retos, salvos, podemos dizer assim. Então você escolhe de que lado você vai ficar. Mas não tem um meio termo. Se você quer ir para Paris, você tem que colocar a rota para Paris. Embora o vento vai tirando e tal coisa, mas vai entrando para a rota, você chega em Paris. Assim, ele vai acertando a rota. Não tem outro, é para lá. Aqui diz assim, ou você vai andando com os ímpios, você vai para o mal, ou estendendo as raízes da sua árvore, né, da vida, perto de um ribeiro de água fresca, você vai para o bem, vai produzir bons frutos, ou maus frutos. E tem uma série de coisas assim, e já o livro dos Salmos, ele começa com uma frase, bem-aventurado, feliz. Então, feliz é o homem. Então, não é negativo, é positivo. Feliz é o homem, primeiro, não anda no conselho dos ímpios. Segundo, tudo é o verso 1, não se detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 coisas aqui. Primeira coisa, andar, se deter e assentar-se. 3 coisas. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? Hoje, eu tenho falado isso algumas vezes, nós vivemos numa época da pós-verdade. O que é pós-verdade? Não tem mais verdade absoluta. Então, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve no gênero, qualquer coisa serve na educação, qualquer coisa serve, nos negócios, qualquer coisa serve em qualquer coisa, em todos os lugares. No casamento, qualquer coisa serve. Você quer ter um casamento a 3? Tudo bem. Você quer se casar com uma árvore? Não tem problema, você quer se casar com uma árvore. Você quer se casar com um animal? Vai lá, case-se com um animal. Não tem problema, qualquer um. Você tem a verdade. Ninguém mais tem a verdade. Entende? Quer ter um casamento aberto? O que é um casamento aberto? Ou você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero, mas a gente sempre volta para casa. Puxa, que moderno isso. Opa, isso é legal. Não é? Não anda no conselho do ímpio. Nesse mundo aqui, olha, tem muito conselho para a gente seguir, né? Vamos seguir o conselho absoluto, é a palavra. Essa palavra é meio assustadora, absoluto. Ninguém quer nada absoluto hoje, né? Ninguém quer nada absoluto. A matemática é bem absoluta, assim, né? Tem até a teoria da relatividade também, né? Mas Deus é absoluto. Deus não é relativo. Deus não é situacional. Não, depende do que vai acontecer, você faz isso, depende do que vai acontecer, você faz aquilo. Não, ele faz 3 perguntinhas, ou 3 indagações, né? Bem-aventurado homem, você anda no conselho dos ímpios? Então, você se detém no caminho dos pecadores, quer dizer, eu fico ali, eu me assento ali, eu não escolho outro lugar para ficar, eu quero andar com os ímpios. Mas aqui diz assim, antes, bem-aventurado homem que não faz isso.
Antes, verso 2, o seu prazer está na lei do Senhor. Então a pergunta, você tem prazer na lei do Senhor? Estou falando dos 10 mandamentos, da lei toda do Senhor. Os 10 mandamentos estão incluídos ali também. O seu prazer medita de dia e de noite. Então, em vez de andar, em vez de se assentar, em vez de se deter no caminho dos ímpios, o que ele faz? Ele medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Não quer dizer que está sentado lendo a Bíblia o dia inteiro, não. Medita, lê um pouco, medita. Aqui, aí vem a parte que eu mais gosto aqui, o verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Algumas versões dizem a corrente de água fresca, águas frescas. Que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você vê esses paralelos que vão surgindo aqui. Bem-aventurado o que não anda, o que não se detém, o que não se assenta. Eu vou fugir de tudo aquilo que me liga à impiedade. Antes, então assim, o que eu faço para não andar com os ímpios, para não me deter, para não me assentar com eles? O que eu faço? Vou meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E como uma árvore eu quero ser. Quando a gente pensa em árvore, deserto, tem uma palmeira lá no deserto, chama-se palmeira do deserto. A raiz dela vai até 4 quilômetros para achar água. Olha que coisa impressionante. Mas tem água. Ela vai buscar água para viver, não tem outro jeito. E diz assim, você tá do lado de uma corrente de águas frescas. Isso não é maravilhoso? Então você não precisa cavocar 4 ou ir com a sua raiz 4 quilômetros lá para baixo. É o desespero, né, da árvore. Aqui você está do lado de uma corrente de águas frescas. O que é uma corrente de águas frescas? É verdade. A verdade faz bem, a verdade liberta. A verdade conduz, a verdade dá um estado de quietude. De quietude. Eu vou me assentar não na roda dos escarnecedores, eu vou me assentar na palavra. Os ímpios não são assim. São como palha que o vento dispersa. Sabe quando você joga a peneira para separar a palha do trigo, não é? O vento leva a palha, aquilo não é nada, aquilo não serve para nada. Só para ser queimado. O importante é o trigo. Mas o ímpio é como a palha, o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os justos estão do lado do ribeiro de águas frescas. Tem fruta na época certa, tem folhas. Olha que imagem, né? Não murcha, é bem sucedido. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele conhece o caminho tanto dos justos como dos ímpios, mas ele sabe que quem estiver com as suas raízes do lado de um ribeirão de águas frescas, que coisa maravilhosa. A palavra de Deus pode trazer essas águas frescas ao seu coração. E nós vamos buscar aqui, salmo por salmo. Não queremos nos desviar, queremos estar sempre na rota. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui diante do primeiro salmo dizendo que tem só um caminho para a gente ser feliz, só um caminho. Nós não podemos andar com o mal, nós não podemos nos assentar com o mal. Nós não podemos nos deter na roda do mal. Antes nós precisamos estar bebendo água fresca. As filosofias deste mundo não vão nos ajudar para nada, mas as águas frescas da Tua Palavra vão revigorar a nossa vida. E nós queremos fazer um pacto contigo de buscarmos estas águas frescas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.